E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai aprender as 10 etapas da glicólise. A gente aprendeu lá no vídeo anterior de via anaeróbica, só que a gente passou por cima dessas 10 etapas. Já fomos direto na transformação de duas moléculas de piruvato. Para nós, da educação física, é importante a gente conseguir entender como é que funciona isso, mas você entender como é, o que está acontecendo, certo? Então, vamos lá, as 10 etapas da glicólise. Então, vamos lá. Quando eu comecei a estudar educação física, eu olhei isso aqui e falei, meu Deus, o que é isso, meu pai? Mas não, isso aqui é muito simples, certo? A primeira fase a gente conhece como fase preparatória, certo? Ela vai preparar para poder quebrar essa molécula de glicose. E a segunda fase a gente chama de fase de pagamento. É na primeira fase que a gente gasta 2 ATPs, certo? E na segunda fase, na fase de pagamento, a gente ganha ATP. Então, vamos lá explicar como é que funciona isso aí. Bom, vamos lá. Aqui é uma molécula de glicose. A gente sabe que essa molécula de glicose, ela entra, ela sai, ela entra, ela sai de dentro da célula, certo? Bom, então é a nossa primeira reação, o que acontece? A nossa primeira reação ocorre a fosforilação da molécula de glicose. O que é fosforilação? Vai ser adicionada um fosfato nessa molécula. E esse fosfato vem de quem? Do ATP. Então vai vir uma molécula de ATP e doa esse fosfato, doa um fosfato para a glicose. Então a gente não vai chamar mais de glicose, porque ganhou um fosfato. A gente vai chamar de quê? De glicose 6-fosfato. Por que 6? Porque tem um fosfato lá no sexto carbono. Muito simples. Então, quem é que é responsável por essa reação? É uma enzima chamada hexoquinase. Essa enzima é importante a gente aprender, porque ela é que começa a glicólise, certo? Então, outra coisa importante, essa enzima, a partir do momento que ela prende, que ela coloca um fosfato na glicose, então essa glicose não consegue mais sair de dentro da célula. Aí ela tem dois caminhos. Ou essa glicose 6-fosfato vai ser armazenada em forma de glicogênio, ou essa glicose já vai direto para ser degradada e ser gerada ATP, certo? Então, essa enzima é importante, hexoquinase. A nossa segunda reação, essa glicose ela vai ocorrer um arranjo, vai sofrer um arranjo e se formar em frutose 6-fosfato. Ela vai sofrer uma isomeração, né? Que vai sofrer um arranjo e se transformar em frutose 6-fosfato. Quem é a enzima responsável por isso é a fosfoexose isomerase. Vamos para a nossa terceira reação. A nossa frutose 6-fosfato, outra molécula de ATP, fornece um fosfato à molécula de frutose 6-fosfato, dando assim origem à frutose 1,6-bifosfato. Agora vamos na prática. Vai vir outra molécula de ATP e vai doar um fosfato lá para o primeiro carbono. A partir do momento que foi adicionado um fosfato no primeiro carbono, a gente não chama ela mais de frutose 6-fosfato. A gente vai chamar de quê? Frutose 1,6-bifosfato. Por que 1? Porque o primeiro carbono foi adicionado no fosfato. E 6, porque tem um lá no sexto carbono. E quem é responsável por isso? É a fosfofrutoquinase, conhecida como PFK. Essa enzima também é muito importante, porque ela é uma enzima reguladora da velocidade da glicólise. Como assim, Glórias? Ela é responsável se essa glicólise tem que ser rápida, se essa glicose vai ser mais lenta, certo? Então, essa fosfofrutoquinase, ela é muito importante. Puxando aqui para o exercício, o que acontece? Vamos imaginar que você tem muito ATP já armazenado, né? Você tem o seu estoque de ATP tá topado. A fosfofrutoquinase, ela vai falar assim, ei, dá uma segurada aí, porque ele tem muito ATP, a gente não vai precisar degradar agora não, vamos fazer mais devagar, certo? Mas vamos imaginar agora que seu estoque de ATP está em baixa. O que ela fala? Ela fala assim, vamos acelerar que ele está precisando de ATP. Vamos. Então, ela é que dá o ritmo, a glicólise, se é rápida ou se é lenta. É enzima muito importante de aprender. Essa a gente tem que aprender. Então, na quarta reação, sofre um arranjo. Vamos lá para a prática. O que acontece? Vai vir a enzima, né? A aldolase, ela é responsável por isso, de catalisar essa reação, e vai quebrar essa molécula em duas triose, né? Formando quem? O dihidroxicetona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Simples, fácil demais. E essa reação ela é reversível. Eu posso voltar na forma anterior. Então vamos para a nossa quinta e última reação. O que acontece? A nossa célula só aceita continuar na via se for gliceraldeído 3-fosfato. Se for dihidroxicetona fosfato, ela não aceita. Então, o que vai acontecer? A molécula de hidroxicetona fosfato ela sofre um arranjo, dando origem a outra molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Como é que acontece, Claudio?
vai vir uma enzima chamada triose fosfato isomerase, que ela vai reorganizar. Ela vai falar assim, rapaz, a célula só aceita se for do glicerol de 3-fosfato. E essa diroxicetona fosfato é semelhante à outra, eu vou só reorganizar para formar um igual. Então, essa triose entra em ativação e transforma em glicerol de 3-fosfato. Bom, a partir daí que ela foi transformada em glicerol de 3-fosfato, a célula fala, agora eu posso aceitar. Então pode descer, pode continuar. Então, a partir daí a gente multiplica por 2, porque tudo que acontece desse lado vai acontecer do outro lado, certo? Então, essa é a nossa quinta reação. A gente vai terminar o vídeo por aqui, certo? A gente já preparamos, né? Fizemos a fase de preparação, que a gente teve que fazer um investimento de 2 ATPs. Então, o próximo vídeo a gente vai ter o ganho, né, de ATP, a fase de pagamento, certo? Então, espero que tenham compreendido até aí, coisa simples, e vamos questionar tudo, hein? Valeu! E aí, pessoal, beleza? Bom, eu vou dar continuidade à nossa 10 etapas da glicólise, que foi o quê? Transformamos esse hidroxetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato, né, através da enzima chamada triose fosfato isomerase, que reorganizou essa hidroxetona e formou gliceraldeído 3-fosfato, porque a célula só aceita continuar se for o gliceraldeído 3-fosfato, beleza? Então, vamos para a próxima. Então, agora, a partir daí, a gente vai imaginar por 2, certo? Como tem duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, a gente multiplica por 2. Na sexta reação, o que acontece? Duas moléculas de NAD, lembra o NAD? Nicotidamina, adenina, dinucleotídeo, né, que é carregador de elétron, transportador de elétron, são reduzidas a duas moléculas de NADH mais H. Tem uma enzima chamada glicerol 3-fosfato desidrogenase. Ela vai ser responsável por essa reação. Vai aparecer um fosfato inorgânico ali, vacilando e tal. Ela vai falar assim, ei, junta aqui comigo. Então, vai pegar e juntar esse fosfato inorgânico nesse glicerol 3-fosfato, transformando em quem? Em 1,3-difosfoglicerato. Mas espera aí. Mas antes disso, ele vai perder um hidrogênio. Se perder um hidrogênio, alguém tem que tirar. E quem é o cara que faz isso? É o NAD+. Então, ele vai lá, pega e é reduzido e transformando em quem? Em NADH mais H. Então, ele sai. Então, a gente não chama de gliceraldeído 3-fosfato. A gente chama de quê? De 1,3-difosfoglicerato. 1 por quê? Porque tem um fosfato no primeiro. E 3 porque tem um fosfato no terceiro. Sétima reação. Cada molécula de 1,3-bifosfoglicerato cede um fosfato a uma molécula de ADP, originando assim duas moléculas de ATP e duas moléculas de 3-fosfoglicerato. Vamos lá na prática. Vai vir um ADP e vai receber o fosfato desse 1,3-bifosfoglicerato, formando quem? Um ATP. Simples. Então a gente não chama, se perder um fosfato, a gente não chama mais de 1,3, a gente chama de quê? De 3-fosfoglicerato. Então a gente formou um ATP. E a enzima que é responsável por isso é a fosfoglicerato quinase. Bom, e a oitava reação? A oitava reação ocorre um arranjo da molécula de 3-fosfoglicerato formando em 2-fosfoglicerato. Vamos para a prática. O que acontece? Esse fosfato ele vai para o segundo carbono. Então vamos lá. Essa molécula foi reorganizada, então o fosfato foi para o segundo carbono. Então, se ele for para o segundo carbono, a gente não vai chamar ele de 3-fosfoglicerato. Vamos chamar de quê? De 2-fosfoglicerato. Por quê? Porque o fosfato está no segundo carbono. E a enzima responsável por isso é a fosfoglicerato mutase. E essa reação é reversível. E a nona reação, Clãs? As moléculas de 2-fosfoglicerato perdem uma molécula de água, dando assim origem ao fosfenolpiruvato. Vamos lá para a prática. O que acontece? Perdemos uma molécula de água. Então, a molécula de água sai. E a partir daí, a gente não chama mais de fosfoglicerato. Chamamos de quê? De fosfofenolpiruvato, PEP. Tem uma enzima responsável por isso também. Como é o nome dela? É a enolase. E por último, a molécula de fosfenolpiruvato fornece um fosfato é uma molécula de ATP, originando assim duas moléculas de ATP. Lembra? Duas, porque tudo que acontece de um lado acontece do outro. E o que acontece? Vamos lá na prática. Vai vir um ADP, o fosfenolpiruvato vai doar um fosfato para o ADP, formando quem? O ATP. A partir daí já não chama mais de fosfenolpiruvato. Perdeu um fosfato, a gente vai chamar de quê? De piruvato. E qual é a enzima responsável por isso, Clovis? É ela. Piruvato quinase, ó, quinase. E essa reação é irreversível. Até chegar a piruvato, lembra? Tem 10 reações também, até chegar a piruvato. Então a gente vai lá para o saldo final da nossa glicólise, da quebra da glicose. Ganhamos um NADH mais H, ganhamos duas moléculas de ATP e uma molécula de piruvato. Só que a gente multiplica por 2, porque tudo que acontece de um lado, acontece do outro. Que a gente
teve que reorganizar o dihidroacetona, certo? E transformar ele em gliceraldeído 3-fosfato. Então, tudo que acontece do lado acontece do outro, que é 2 NADs H mais H, 2 ATP e 2 piruvato. É graças a essa quebra dessa glicose que a gente pode ir para a nossa terceira via energética. Sistema aeróbico, sistema oxidativo, sistema do oxigênio. Se o exercício for submáximo, lembra? For submáximo, esses NADs, eles doam os hidrogênios dele para o piruvato, formando quem? Em lactato. Então a célula pensa, opa, que é isso? Tem oxigênio aqui? Se tem oxigênio, eu não vou receber, eu não vou entregar esses hidrogênios para o piruvato, não. Eu vou levar esse piruvato lá para a mitocôndria, porque eu quero ganhar muito mais ATP, mais ou menos 38, 39 ATP. Olha o tanto de ATP. Então, é graças à quebra da glicose. Mas aí é para outro vídeo. Então, espero que tenham compreendido as 10 etapas da glicose. Vamos questionar tudo, hein? Valeu, pessoal!